No ano, tudo bem com vocês? Prof. Jana falando. Vamos à aula dessa semana. Aula passada vocês leram um texto chamado Ética e Corrupção. E, o que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo, né? O autor do texto, acho que é um professor, se eu não me engano, ele recorreu a filósofos para explicar que a corrupção, no ponto de vista dele, é algo ilegal, é algo imoral, não só ilegal, é algo imoral mesmo. Ele recorre a Platão e Kant é outro filósofo. Achei muito interessante, compartilhando uma coisa aqui um pensamento meu, quando ele diz assim que a pessoa ela deve fazer o correto, o bem, assim, porque deve agir honestamente, porque é o correto, e não com medo de levar uma multa, com medo no caso de um comerciante, né? Ele dá o troco certo só para não perder uma clientela, não, porque é o correto a ser feito, né? É um princípio. Quando ele faz isso, recorre a essas vozes, a filósofos, no caso desse tipo de texto ali, né, que fala de ética, é um argumento de autoridade que ele utiliza. Ele fala, ele não fala assim como se fosse ele usa uma expressão. Para Kant, segundo Kant, na ética de Kant, né, no pensamento ou nas palavras do fulano de tal, a gente está deixando o texto mais convincente. Ele sustenta melhor a nossa ideia quando a gente faz isso, quando a gente consegue dar uma pesquisadinha e colocar uma voz, claro que faça sentido, né? Você não vai também escrever um texto sobre o trânsito e colocar uma coisa que não tem nada a ver, né? Alguém falando sobre como se prevenir do coronavírus no meio de um texto de trânsito, meio difícil de fazer sentido, né? Muito bem. E tem também um outro tipo de argumento que é o de exemplificação, quando você usa um exemplo, né? Ele usou o exemplo do Sócrates, quando ele foi preso injustamente. Os colegas queriam subornar os guardas, né, para conseguir soltá-lo, ele não aceitou, ele preferia sofrer uma injustiça do que cometer algo desonesto, né, uma corrupção. Foi um exemplo que ele deu para também deixar o texto mais mais forte, não, digamos assim, mais rico. Isso enriquece o texto, quando você consegue buscar exemplos para expressar o teu ponto de vista. Muito bem, vocês tinham mais questões, eu deixei correção para vocês podem conferir, né, devem conferir essas correções. Tem também a questão de falar das partes do texto, né? Esse tipo de texto, ele tem uma introduçãozinha, uma contextualizada, né? Não é chegar já e pá, falar de corrupção. Tem que dar uma contextualizada do que a gente vê ultimamente nos noticiários, enfim. Daí desenvolver essa ideia, esse problema, geralmente um problema, né? Esse tipo de texto eu pedi para vocês escreverem sobre a gravidez na adolescência, pedi isso, né, para vocês apontarem causas, consequências e apresentar uma solução para esse problema. Por enquanto, deixa isso no caderno de vocês vão ir revisando agora, né? Vocês vão perceber que dá para buscar, dá para pesquisar agora também um argumento de autoridade, algum médico, de repente, que falou determinada coisa, ou uma reportagem que exibiu determinada coisa, ou podem dar exemplos também no caso, querem dar um exemplo, que nem eu falava ali no podcast com vocês, né? Sobre algumas meninas que eu conheci, que tiveram filhos na época de estudar, não foi fácil para elas, né? Essa questão toda de ter que amamentar, muitas acabam desistindo, até porque não é bem assim desistir do filho, então acabam desistindo do estudo. Tá, vamos agora partir um pouquinho para a concordância. Esse tipo de texto ele precisa ser uma linguagem mais objetiva, né? Às vezes você coloca uma ironiazinha ali também, mas não é algo para ser muito emotivo. Você precisa convencer a pessoa, mas você discute aquele problema ali. E precisa ter uma concordância nas palavras, nas frases, enfim, né?
A gente tem a concordância nominal e a concordância verbal. A gente vai começar com a nominal essa semana. Semana que vem a gente faz a verbal. Concordância nominal é a concordância dos nomes, para número, no caso plural, né? Como fazer, flexionar ali no plural, para masculino, feminino, porque às vezes tem mais de um substantivo na frase, você fica meio na dúvida, né? Muito bem, eu vou dar um exemplo aqui então, deixei para vocês, esse é o primeiro contato com esse conteúdo, mas só coisa para treinar mesmo, nada valendo nota essa semana, certo? Semana que vem a gente tira dúvidas na correção, vocês podem me procurar, né, no meu WhatsApp, se precisar também. Então aqui eu tenho um exemplo ali, ó. As 3 amigas fiéis foram ao shopping. As, né, tá no plural, 3, plural, fiéis, e depois tem o verbo foram ali ao shopping. Tá, então mas tem casos especiais, gente, isso aí é o básico. Vamos ver os casos especiais, então. Ai, tá cansando de segurar isso. Deixa eu tentar segurar pra cá. Não, foi. Se o adjetivo vier depois de 2 ou mais substantivos de gêneros diferentes, concordará com o substantivo mais próximo ali na frase, ou ficará no masculino e no plural. Por exemplo, este texto está com conteúdo e imagem distorcida. Tenho 2, eu tenho a palavra conteúdo e a palavra imagem. E as duas coisas estão distorcidas. Então, eu posso concordar com o mais próximo, no caso, imagem é feminino. Este texto está com conteúdo e imagem distorcida, mas serve para os dois, tá? Ou eu posso, né, deixar no masculino e no plural. Este texto está com conteúdo e imagem distorcidos. Eu confesso que eu prefiro o segundo, apesar de imagem ser o feminino, tá próximo de distorcidos ali, mas eu ainda prefiro o segundo. Soa melhor, né? Parece que dá para compreender melhor. Mas as duas maneiras estão certas. Letra B, segunda observação dos casos especiais. Se o adjetivo vier depois de 2 ou mais substantivos... eu não, estou repetindo, desculpa. Se o adjetivo vier antes de 2 ou mais substantivos, concordará com o mais próximo. Esse é antes, é o contrário. Está desligada, eu tenho o adjetivo desligada. Está desligada. Televisão e micro-ondas na cozinha. As duas coisas estão desligadas, mas eu concordo com o mais próximo. TV, feminino, desligada. Está desligada, televisão e micro-ondas na cozinha. Os termos anexo, obrigado, incluso, próprio, concordam com o substantivo. Segue anexo o relatório da equipe. No caso tem o lema parte ali, tá? Segue anexo à pasta o relatório da equipe. Tá anexo ali na pasta. Relatório masculino. Por isso que é anexo. O professor diz muito obrigado. Porque ele é homem, então ele diz muito obrigado. Ele está sendo grato, agradecido. A professora diz muito obrigada, porque é feminino, então é obrigada. É como se ela estivesse dizendo assim, agradecida, né? E por isso que é obrigada. Próximo. Os termos meio, bastante, muito, caro, barato, só concordam com o substantivo. E o termo só também. Você está só hoje? De estar sozinho, né? Tenho bastantes exames para fazer. Vocês devem, né? Bastantes é quando ele tem o sentido de vários, de muitos. Eu tenho bastantes exames para fazer. Tá concordando com o substantivo exames, do plural. Esse colchão está muito caro. É um adjetivo, ele está muito caro, ele é caro, ele está concordando com o colchão masculino.
Quantas horas? É 12:30. Não é para concordar com o dia, 12:30. Não, é para concordar com hora. É 12:30. É de metade, meia mesmo. Agora, né? Se eu usar esses termos na função de um advérbio, ele fica invariável. Ele só quer ir se for hoje. É no sentido de somente. Ele somente quer ir ou ele apenas quer ir se for hoje. É diferente de eu falar assim, enfim, sós. Daí fica no plural, porque é sozinhos, né? Aí é característica. Eles estão meio tristes. Não é meios tristes. Não, é meio tristes. Porque é intensidade, eles não estão nem muito nem pouco, eles estão meio. Porém, ficarão melhores quando souberem. Eles ficaram bastante animados, aí não é bastantes. Eles é plural, mas não é bastantes, porque não é para concordar com eles. É só para intensificar o quanto que eles ficaram animados. Bastante, muito, é no sentido de muito. O outro é no sentido de muitos, vários. Fizeram bastantes exames, vários exames, muitos. Aqui não, é de bastante animado, é de muito animado. Bem animado. Você achou que esse colchão está caro? Aí é no sentido de modificar o verbo, modificar o colchão, né? Vamos pegar um feminino para ficar mais fácil, tá? A maçã está cara. Feminino. Agora, se eu disser a maçã custa caro, estou modificando o verbo custa. Vai ficar no masculino, vai ficar invariável. A gasolina custa caro. A gasolina é cara. É diferente. Deixa eu ver, tem mais um aqui. As palavras proibido, necessário, permitido, bom. Elas, quando precedidas de artigo, ela concorda com o gênero. Artigo a ou o, tá? A entrada é proibida, porque eu tenho um a ali. A apresentação da carteira é necessária. A torta está muito boa. Por isso que eu tenho o boa, eu tenho o a ali. Agora, se eu quiser generalizar, eu não coloco esse a na frente, daí fica invariável, fica no masculino. Fica assim, ó. É proibido fumar. É proibido. Fumar não é bom para a saúde. Se eu quisesse colocar um feminino ali, água é bom para a saúde, água é necessário para sobreviver. Agora, se eu colocar um a na frente, a água é necessária para a saúde. A água é boa para a saúde, aí muda. Essa é a diferença. Vocês têm umas questões para responder com ainda esse texto, ética e corrupção. No caso de concordância nominal, eu coloquei 10 questões ali para vocês responderem para mim. Para explicar a regra daquela concordância ou com qual termo concorda determinada palavra daquele texto que eu selecionei ali para vocês. Beleza? É isso para essa semana. Façam um caminho para mim por e-mail e bons estudos. Até a próxima. Tchau!